Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar, aí um novo capítulo retratando sobre o sangue. Então, o objetivo desse capítulo é conhecer os componentes do sangue, apesar de que a gente já citou alguns componentes lá no livro 1. No caso, quando a gente falou, sobre os tecidos do sangue, aqui a gente vai revisar novamente, mas a gente vai aprender coisas mais específicas. E a gente também vai entender as funções de cada componente do sangue. Nós vamos reconhecer a importância também dos grupos sanguíneos. O que significa, na verdade, um grupo sanguíneo do tipo A, tipo B, tipo O. O que significa sistema sanguíneo RH negativo, positivo. Então, tudo isso a gente vai aprender. E a gente vai entender também que os tipos sanguíneos, eles estão relacionados com as transfusões sanguíneas. Então, precisa-se saber aí qual o tipo de sangue para que se realize uma transfusão sanguínea. Questionamentos relacionados ao capítulo. Nós vamos entender por que o sangue é vermelho. Por que existem vários componentes no sangue e por que o vermelho se destaca, já que existem outras cores, de outras células no sangue que não se destacam tanto quanto o vermelho. Então, quais são esses componentes, A gente vai entender as funções e o que cada um exerce no corpo, apesar de que no 7º ano a gente já retratou sobre os leucócitos, por exemplo, e a gente retratou um pouco sobre as hemácias. E a gente vai entender também por que é importante ter esse grupo sanguíneo, como eu acabei de falar no slide anterior. Vamos entender também algumas doenças relacionadas ao sangue, principalmente a anemia e a hemofilia, tá? Então, pessoas que fazem cirurgias ou que sofrem acidentes, às vezes precisam de transfusões. Por quê? Porque durante as cirurgias as pessoas acabam perdendo muito sangue e nos acidentes a mesma coisa. Então, essa transfusão ela é importante para que a pessoa reponha aquele sangue que foi perdido, tanto durante a cirurgia quanto no acidente. E no caso aí, existe a transfusão. E sem a transfusão, a pessoa ela corre risco de ficar sem sangue e acabar morrendo. Mas o sangue guardado em hospitais, aquele sangue que as pessoas, no caso, vão voluntariamente para doar para os bancos de sangue, eles duram um pouco mais de 40 dias. Se no caso, esse sangue, passada a validade, ele não vai mais funcionar para, no caso, ser doado para uma pessoa. Ele tem um prazo de validade. Então, por isso, é preciso conscientizar a população para que haja essa necessidade da doação do sangue. Por quê? Porque doar é um ato ético e também um ato de solidariedade, Pessoas precisam realmente desse sangue aí, de pessoas doadoras, Justamente porque muitas pessoas passam dificuldades. Para doar sangue, o voluntário precisa procurar um hemocentro, onde ocorre a coleta desse sangue. E no caso, a pessoa, o doador que vai estar ali, ela precisa estar preparada. E lógico que ela vai passar por um sistema de triagem, um sistema de entrevista antes de ocorrer a doação. Pois ela não pode, na verdade, doar o sangue se algo der errado com o seu exame, ou se ela, no caso, não passar nessa entrevista. Então, existem algumas condições estabelecidas pelo hemocentro. Então, vamos entender aqui algumas coisas sobre de que o sangue, na verdade, é feito, tá? Então, o sangue é formado por células. Essas células elas estão mergulhadas no plasma. Depois eu vou mostrar para vocês o que é um plasma, mas primeiro a gente vai ler e depois a gente associa melhor esse texto com o esquema. Então, o plasma,
ele é como se fosse o líquido do sangue mesmo, a parte líquida. E geralmente nesse plasma a gente encontra várias substâncias dissolvidas. Entre essas substâncias a gente tem a glicose, a gente tem os sais minerais e as proteínas, ou seja, os nutrientes que a gente come dos alimentos estão no sangue. Entre elas que formam também os anticorpos, tá? Os anticorpos, eles são formados a partir da nossa alimentação. Tudo aquilo que a gente come vai virar anticorpo para que o nosso organismo se defenda. Ou seja, se você não tem uma boa alimentação, você não vai ter anticorpo para defender o seu organismo contra diversas doenças. E pelo plasma que são transportados, né, os nutrientes para as células, os hormônios e a ureia, um produto que será excretado pelos rins. Então, a gente tem tudo isso só no plasma sanguíneo, tá? Mas, na verdade, o que mais tem no sangue? Nós temos no sangue os glóbulos vermelhos. Você pode chamar de glóbulos vermelhos ou você pode chamar de hemácia, como está escrito aí com H. E qual é a função da hemácia? É transportar o oxigênio para o nosso organismo. Nosso organismo, as células do nosso organismo, precisam de oxigênio. E a função da hemácia é pegar esse oxigênio e passar para as células que precisam desse oxigênio. Então, assim como existem, né, os glóbulos vermelhos, existem os glóbulos brancos ou os leucócitos. Isso a gente vem aprendendo desde o 7º ano que os leucócitos, eles fazem parte da defesa do nosso organismo. E nós temos as plaquetas. As plaquetas, pessoal, elas não são células, tá? Elas são, na verdade, estrutura. Elas são tipo pedaços de células que vão ajudar a estancar o sangue. Por exemplo, se uma hemorragia estiver acontecendo, né, no seu organismo, as plaquetas, elas têm a função de tapar aquele buraquinho ali que foi ocasionado. Até se você se ferir de uma forma bem leve, aquela casquinha de ferida que se forma na sua pele, é as plaquetas que fazem aquilo, tá, pessoal? Então, até mesmo quando um vaso sanguíneo ele é danificado dentro de você, um vaso sanguíneo, que eu digo um vaso sanguíneo pequeno, né, fino, as plaquetas estão ali para fechar aquele buraquinho, ou seja, aquela hemorragia que foi ocasionada. Então, nós temos aí os componentes do sangue, né, o plasma, as hemácias ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Então, nós temos esses componentes. Então, a gente chama todas essas estruturas aí, hemácias, leucócitos e plaquetas, de elementos figurados, ou seja, que são elementos sólidos. O plasma é a parte líquida. E, no caso, essas estruturas que eu acabei de falar, elas ficam mergulhadas nesse plasma. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem melhor. Esse quadrado representa o plasma, seria o líquido do nosso sangue. E mergulhado nele, nós temos as hemácias. E nós temos também os leucócitos. E nós temos as plaquetas. Então, o nosso sangue é basicamente isso, tá, gente? Agora, nós vamos entender, né, como que é essa questão dos elementos figurados visualizando numa imagem real, porque até agora a gente viu só desenho. Então, os elementos figurados, eles podem ser separados no laboratório. No caso, a pessoa, ela pega um tubo de ensaio com o sangue de um paciente, e leva esse tubo de ensaio para uma centrífuga, e nessa centrífuga, esse sangue ele é submetido a rotações. E aí, no caso, nesse processo de rotação, tudo que é pesado, ou seja, tudo que é denso, fica no fundo do tubo. E tudo que é leve, sobe. Fica na parte superficial do tubo. Então, no caso, se uma pessoa pegar o sangue e centrifugar, ela vai ter esse resultado.
Essa parte amarela do sangue, tá, gente? É o plasma. Ou seja, o plasma é como se fosse a parte líquida do nosso sangue. Então, nós temos o plasma, é uma solução líquida, né, constituída de proteínas, constituída de sais minerais, como eu acabei de falar, de aminoácidos, vitaminas, hormônios, lipoproteínas. Então, no caso, isso aí tudo é leve, então fica na parte superficial do tubo de ensaio. E aquela parte do meio ali é porque a imagem, na verdade, tá um pouco embaçada, mas aquela parte ali ela tá toda branquinha. E o que tem naquela parte do meio? Naquela parte do meio, gente, são os leucócitos, tá? E vocês sabem que os leucócitos eles são brancos, são células brancas. Então, por isso que essa parte do meio aqui, ela tá branca. E nós temos aí os leucócitos, como, no caso, são células, né? Parte sólida do sangue. E mais abaixo nós temos as células vermelhas, que são as hemácias, que a gente acabou de estudar sobre elas no slide anterior. E elas são bem pesadas. E elas, no caso aí, constituem, né, uma porcentagem muito alta. Por isso que o sangue é vermelho, porque tem muita hemácia no nosso sangue. E aí dá a impressão de que realmente o sangue só é vermelho, mas na verdade o sangue não é só vermelho. Ele tem outras coisas, só que pelo fato de ter muita hemácia, né, ele acaba ficando na cor vermelha, como nessa primeira imagem aqui que vocês estão observando. Então aí ele mostra uma porcentagem de hemácias nas pessoas, né? Tanto em homem adulto, mulher adulta, nas crianças até 10 anos e nos recém-nascidos. Na próxima aula, a gente vai estudar aí o tópico de exame de sangue. E a gente fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês todos tenham gostado da aula e até a próxima.